Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o terceiro vídeo do dia que a gente está trazendo para você. Foi feito com o maior carinho aqui e eu espero que as informações sejam suficientes para deixar você um pouco mais antenado sobre o que acontece na política. Para você se situar, hoje é o dia 5 de fevereiro de 2023, o terceiro vídeo do dia, o vídeo das 4 horas da tarde para você. Se você não assistiu ainda os dois anteriores, peço a você que assista, que eu sei que você vai gostar do conteúdo. E a gente já chega com matéria para você, tá? Se teve uma coisa que foi amplamente noticiada aqui no nosso canal, foi a relação do Lula com os militares, tá? E aquela guerra, aquele atrito que acontecia entre Lula e os militares. Parece que a situação está se apaziguando, parece que a situação está tranquilizando e os generais já assumiram aqui que realmente vão ter que estar sobre as ordens de Lula. E uma das provas disso é essa matéria da revista Isto É que eu trago para você. O chefe de Estado-Maior do Brasil se reúne com militares em Roma. O chefe de Estado-Maior do Exército Brasileiro, o general Strumpf, realizou uma visita oficial à Itália entre os dias 28 e 31 de janeiro e participou de diversas reuniões durante a passagem em Roma. Strumpf se reuniu com o secretário-geral, diretor nacional de armamento do Ministério da Defesa da Itália, Luciano Portolano, e o subchefe do Estado-Maior do Exército Italiano, Gaetano Zauner. Além disso, o brasileiro participou de reuniões informativas sobre os tanques Centauros II e de um encontro com o embaixador do Brasil na Itália, Hélio Ramos. Durante a viagem à Itália, Strumpf estava acompanhado do general Rocha Lima, quarto subchefe do Estado-Maior do Exército, e coronel Sérgio Oliveira, adido do Exército na Itália. O que eu quis trazer essa matéria? Uma matéria diplomática com o governo italiano, que é um governo aliado do Brasil, principalmente com o governo Lula, onde ele manda os militares para fazer esse trabalho diplomático, mostra que Lula está baixando a guarda e está começando a ter aqueles oficiais de confiança do Lula. Então mostra que o diálogo entre eles já começaram, aquela briga que existia, aquele atrito, aquela animosidade está sendo superada. O nome que representava muito ainda essa animosidade era o general Arruda, e ele foi substituído pelo general Paiva, e agora o general Paiva já começa a articular. E essa ida à Itália, falando inclusive do tanque Centauro 2, é um sinal de que Lula já está dominando o exército e já está colocando o exército ali à sua inteira disposição. Bora falar agora de Michele Bolsonaro, é a nossa próxima matéria agora. Essa matéria é do Metrópolis, tá? Então, o modus operandi da mídia, o modus operandi da grande imprensa trabalhar já é conhecido. Cria-se uma narrativa, joga-se aos quatro ventos, destrói-se a reputação e depois averigua se aquilo é verdadeiro ou não. Se for verdadeiro, continua o massacre. Se for mentira e for uma fake news, todo mundo cala a boca, finge que não aconteceu nada e fica por isso mesmo. Vamos lá. Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, o PL já fez um anúncio agora que talvez ele vai recuar e que realmente não vai lançar a Michele Bolsonaro à presidência e que ela seria muito mais útil e muito mais aproveitada como senadora. Porque ela teve força para eleger Damares. Lembrando que Bolsonaro não apoiou Damares. Bolsonaro não apoiou ninguém para o Senado no Distrito Federal porque ele não queria contrariar Flávia Arruda, que também concorreu. Lembrando que a Flávia Arruda foi aquela que Bolsonaro teve muito carinho por ela, mas que no primeiro dia da posse do Lula, ela foi lá e deu um abraço e falou pro Lula, tamo junto, viu, Lula? Então, contrariou o Bolsonaro. Entretanto, voltando ao assunto, Michele Bolsonaro provavelmente, segundo Costa Neto, vai estar concorrendo à vaga no Senado. Retornando ao assunto da queima, de queimar a reputação, já falei sobre Michele e o assunto é esse. Olha essa matéria aqui. Senador, o Humberto Costa, que eu estou falando aqui, vai acionar Ministério Público Federal e Polícia Federal
contra Michele Bolsonaro após denúncias do Metrópolis. Segundo o jornal Metrópolis, Michele Bolsonaro fez caixa 2, tá? E eles tinham provas suficientes e mandaram todas essas provas e o Humberto Costa vai representar Michele Bolsonaro. Entretanto, essa matéria aqui é do jornal Trombeta. Michele Bolsonaro afirmou que tem todos os comprovantes e notas de seus gastos pessoais. Inclusive, aqueles que foram acusados pelo Metrópolis, ela chegou a postar os prints das notas fiscais, desmentindo o Metrópole nas suas redes sociais. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, afirmou ter todos os comprovantes de gastos pessoais dos últimos 4 anos, período em que Jair Bolsonaro comandou a República. Michele postou nesse sábado, que foi 4 de fevereiro, ontem, né? Em seu perfil no Instagram, uma foto com pastas em que está escrito notas e comprovantes, mostrando uma prateleira com documentos e afirmou que convidará um jornalista para um café na casa dela. Não informou, porém, o nome do profissional e chegou a mostrar aqui alguns prints, as pastas e falou: todos os meus comprovantes de compras pessoais feitas em 4 anos de governo, devidamente arquivado, só não tem o da troca de silicone porque o meu médico não cobrou, tá? Então, ela desmentiu aqui a mídia aqui e provavelmente ela já tem todas as notas aqui para ser apresentada, tá? Então, o modus operandi a gente já sabe como funciona, a gente já sabe como é. Se ficar comprovado que essas notas são verdadeiras, dificilmente haverá uma retratação e o papel é nosso aqui de estar trazendo essas informações para vocês. Bora trazer mais uma matéria fresquinha para vocês, tá? Não boa, mas fresca, tá? Saiu agora há pouco. O governo Lula se contradiz e mantém proibição de acessos a documentos, tá? O governo Lula, durante a campanha, era um, depois de eleito, é outro totalmente diferente. E eu te digo que se fosse um relacionamento entre o Lula candidato e o Lula eleito, o relacionamento duraria pouco, porque são pessoas totalmente diferentes e que sequer falam a mesma língua. Pois é. Lula disse várias vezes, inclusive condenando Bolsonaro, que a primeira coisa que ele faria era quebrar o sigilo do Bolsonaro. Eu vou mostrar tudo que Bolsonaro fez e vou quebrar o sigilo. E que Lula é contra o sigilo, porque foi ele que criou a lei da transparência, o portal da transparência, e que ele não colocaria sigilo em nada. Pois é, não é o que confirma essa matéria aqui do R7, tá? O governo Lula se contradiz e mantém proibição de acesso a documentos. A prática adotada pelo presidente da República se contrapõe ao discurso feito em defesa da transparência dos dados públicos, tá? Então tenho aqui uma foto do Haddad e ele. Apesar das declarações em defesa da transparência no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não cumpriu com a própria palavra e continua com a imposição de sigilo em documentos no contexto do sistema eletrônico de informações. É o SEI, tá? O Sistema de Controle Eletrônico de Informações, tá? O que acontece? As pessoas estão fazendo pedidos de informação sobre o governo Lula, ainda tem muita coisa que não está informada. E eles estão recusando repassar essas informações. Às vezes eles falam que a mensagem de solicitação é incompreensível, às vezes eles falam que não tem fundamento, às vezes eles falam que vão ficar em análise, mas não respondem. Cerca de 7% dos pedidos, com base na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção e Dados, que são feitas ao governo Lula, e a solicitação feita também pela Lei de Acesso à Informação, não são respondidas, mantendo ali um sigilo velado. Inclusive, algumas das respostas para as pessoas que pedem informações esses dados são pessoais, nós não vamos fornecer. Ou são dados de interesse pessoal. Pois é. Novamente eu te digo, não condiz o Lula candidato com o Lula presidente. Outra coisa, vamos falar sobre isso aqui, que está causando um reboliço na grande mídia. Olha só, se tem uma coisa que a mídia hoje está criticando e questionando,
é o favoritismo de Lula em relação à Rede Globo. Essa matéria do Poder 360. O governo Lula deu mais de 100 entrevistas à Globo após as eleições. O presidente falou primeiro à Globo News, Janja levou a equipe de TV Alvorada, de 37 ministros, 30 já foram inclusive entrevistados. Ou seja, já definiu-se aqui, já escolheu-se o porta-voz oficial. A imprensa oficial do Lula é a Globo. Mas a outra mídia, a outra imprensa e quem não é da Globo não está nada satisfeito com isso. E está batendo no Lula. 2 motivos. Ou ele está batendo porque a coerência desceu no editor-chefe e ele resolveu entender que o governo Lula está fazendo muita coisa errada, o que eu duvido muito. Ou eles querem chamar a atenção do Lula para morder um pouquinho na boquinha. Se eu bater no Lula, o Lula vai perguntar: por que tá me batendo, companheiro? E eu vou responder: me faça rir que eu te faço rir. É assim que funciona, tá? Infelizmente é assim que funciona. Então tem muitas mídias que estão batendo não porque querem um Brasil melhor, porque querem fazer um trabalho de informação, um trabalho de jornalismo investigativo e sério. Não. Querem fazer parte da panelinha. Isso aí, a gente sabe que a Globo não é nem uma panelinha, é um caldeirão inteiro, né? E Lula já abraçou a Rede Globo. É o jornal que vai transmitir todas as mídias, todas as informações para o povo brasileiro ficar ainda mais alienado com informações que vêm do governo se autoelogiando ou mostrando o quanto eles são bonzinhos, tá bom? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário que ficou até o final do vídeo. Se gostou, coloca que gostou. E a gente vai, lógico, continuar trazendo conteúdo para vocês aqui, tá bom? Até mais tarde, eu volto às 7 horas da noite com mais conteúdo para você. Abraço.